Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor esteja em meus lábios e em meu coração, para que dignamente anuncie o Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, querido povo de Deus, estamos celebrando a liturgia desse domingo odierno, do quinto domingo da Páscoa. Uma liturgia onde Jesus diz aos seus apóstolos que depositem nele toda a sua confiança, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. De fato, tudo o que Jesus queria naquele momento era deixar registrado no coração dos discípulos a confiança que ele tinha com Deus, para com Deus. Eu estou no Pai, acreditastes nisso? Eu sou caminho, sou verdade, sou vida. Cristo sempre será na nossa caminhada cristã esse caminho que nos conduz ao Pai. Ele sempre será para nós a verdade que dá significado à nossa existência humana. A verdade do homem, o seu existir, está fundamentada na figura do Cristo sacerdote. E ele é a fonte de toda a vida que nos conduz à alegria eterna, que gera em nós a esperança da eternidade, juntamente com todos os santos no reino dos céus. É preciso que levemos a sério o Senhor, quando Ele nos diz: confia em mim. O Senhor está com muita autoridade, nos preparando para momentos muito importantes. Logo em breve saberemos que estaremos vivendo as constituições das comunidades com a celebração de Pentecostes. E Jesus, ele chama a atenção dos discípulos e por isso a liturgia deixa clara a importância de levar a sério cada palavra do Senhor. Como fazemos isso? Renovamos a nossa fé nele e colocamos todas as nossas esperanças em suas promessas. As promessas que dizem: vocês vão também para a eternidade. Então, levar a sério a Jesus é levar a sério a sua pregação. E esse encorajamento nós vemos quando Pedro, nos encoraja também na liturgia de hoje a perseverarmos em Cristo. Há um propósito de perseverança em Cristo. Há um porquê perseverarmos em Cristo. Nós não perseveramos em Cristo, A primeira leitura de hoje é uma leitura muito interessante e é uma leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, livro que trata ali acontecimentos da primeira comunidade cristã. Muito bonito este livro dos Atos dos Apóstolos, e fala das tensões de compreensão que os apóstolos tinham, por isso eles perguntavam muito a Jesus, tensões linguísticas, por vezes culturais, eles não entendiam o significado de tudo que Jesus estava fazendo, e essas tensões linguísticas e culturais estavam presentes no coração daquela comunidade primitiva, que estava nascendo, que estavam aprendendo a ser novos cristãos e se tornarem o que hoje conhecemos como comunidade eclesial. Ao mesmo tempo, mostra o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, ele gera no ser humano toda essa situação de reconstrução. O ser humano que achava que estava seguro de si, o ser humano que achava que estava certo de todas as coisas que acontecia, é convidado a confiar em Jesus Cristo e perceber o poder da palavra de Deus
proclamada de forma eficaz por Jesus e transmitida de maneira pelos apóstolos, porque eles foram os primeiros a receberem a fé. E isso com a intenção de criar em cada um de nós a unidade capaz de destruir, desabilitar as limitações humanas. A comunidade de fé, a unidade da comunidade, destrói as debilidades humanas, porque juntos em comunidade nós nos ajudamos uns aos outros com os diversos dons presentes na comunidade. Estamos vendo isso nas leituras de hoje. E aqui é recordada uma verdade fundamental da nossa vida, uma verdade que não podemos esquecer jamais, que é a verdade que diante da unidade da igreja não tem outro fundamento que possa nos manter inabaláveis senão a própria palavra de Deus, que se tornou em Jesus Cristo nosso Senhor, próxima a cada um de nós, viva em nosso meio. A palavra de Deus tem então como fundamental característica apoiar e promover esta unidade, esta capacidade de união mais profunda em Cristo. E isso é um dom que Cristo concede à igreja primitiva já ali na sua origem, e é um dom que é não alcançável por aqueles que desejam destruir o Cristo, perseguiam o Cristo. Mas o dom da fé que ele depositava nos discípulos era um dom que não poderia ser tocado por outras pessoas. Não conseguiam tirar o dom da fé dos discípulos. E graças àquele dom dado por Deus, os discípulos tiveram a autonomia de nos transmitir este dom da fé, este dom tão fundamental para permanecermos firmes até o dia de hoje. Além disso, é importante recordar pela liturgia de hoje a questão da imposição das mãos, é a transmissão da autoridade. Quando os discípulos impunham as mãos sobre as pessoas, primeiramente com os primeiros diáconos, a comunidade da igreja é apostólica, unida visivelmente pelos sinais visíveis, né? Que Cristo, quando escolheu, constituiu a que pudesse ser continuada pelos seus apóstolos. Cristo, ele, juntamente com os apóstolos, são as primeiras testemunhas da ressurreição. E é daí que surge aquilo que a Sagrada Escritura chama de obediência da fé, porque os apóstolos não foram modificando o modo como Jesus estava ensinando as coisas, mas obedeciam, escutavam. A Sagrada Escritura chama isso de escuta eficaz da palavra de Deus. Por isso que a igreja não se perdeu ao longo dos séculos. É a autoridade da igreja que se mantém, é a obediência aos primórdios, aos princípios das primeiras comunidades que nos mantém firmes até hoje. Podemos celebrar a excelência da Santa Missa. À luz da nossa fé em Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, quando vivemos tudo isso, chegamos ao sentido mais pleno, ao valor e até à beleza mais clara e possível de ser observada. O Evangelho ensina-nos que a verdadeira liberdade em Jesus Cristo, a liberdade dos filhos de Deus, poderá ser encontrada apenas e exclusivamente, primeiramente pela perda de si mesmo. Nós nos tornamos livres das nossas paixões, dos nossos medos, das nossas inquietações, quando nós nos perdemos de si para deixar-nos ser encontrados por Deus. Aqui está uma das grandes obras convidativas do Senhor. Se perder nele, ou
ou se perder de si, para que Ele nos encontre, nos resgate e restabeleça em nós o sentido original da nossa existência, que é o mistério do seu amor. A perda de si, diz-nos o Senhor, faz-nos recordar também, e de forma muito plena, a verdade sobre nós. Quando nós perdemos algo, quando nós saímos das nossas zonas de conforto, quando nós deixamos aquilo que até então parecem seguranças para nós, nós conhecemos a verdade sobre nós, a verdadeira essência da nossa vida. E isso faz florescer dentro de nós um desejo de querermos abandonar hábitos e atitudes que até então pareciam ser tranquilos e necessários para vivermos, mas eram hábitos que estavam nos aprisionando ao pecado, ofuscando a nossa mente e de tal maneira nos impedindo de enxergar mais profundamente e ter uma percepção da nossa determinação em buscar o Cristo, de vê-lo como fonte da nossa felicidade e lançar fora toda a perspectiva de lançarmos a nossa felicidade em outras coisas, ofuscados pelas seduções que nos paralisam, que nos cegam e que nos impedem de ver o Cristo verdadeiramente quando e como Ele é: amor infinito, liberdade infinita, vida sem fim. Na sua vontade, na vontade de Cristo, está a paz da humanidade, a paz que é tão buscada. Procuramos tanto a paz, mas somente na vontade de Jesus Cristo o ser humano pode encontrar a paz. A verdadeira paz, portanto, ela é um dom gratuito de Deus, dado por Jesus Cristo. Todo dom dado por Jesus é para todos, e todos podem viver em paz. Ah, Frei, mas eu não tenho vivido dias de paz, tenho vivido dias de guerra, dias de conflitos, dias difíceis na minha vida, mas Deus te deu o dom da paz, e você pode viver este dom à medida em que você abandonar-se de si e procurar, pela escuta da palavra de Deus, reacender a sua fé e se enraizar na pregação de Jesus Cristo, para que você possa então se tornar livre. A ausência de paz é o mesmo que a escravidão a situações. Quando nós não estamos em paz, nós estamos escravos a alguma coisa. É só notarmos, é só percebermos. Quando a paz foge de nós e nos perturba, nos angustia, e a gente fica: meu Deus, eu quero paz, eu preciso de paz. Tente observar a você mesmo e você vai ver que você está escravo, preso a uma situação. E é por isso que você não tem paz. É por isso que você não encontra paz, porque o seu olhar está voltado para outra coisa, e você só consegue olhar para aquilo que é a escravidão, por exemplo, do pecado. Quando nós colocamos o nosso pensamento em Cristo, tudo se transforma. Quando nós colocamos o nosso pensamento em Cristo, acontece uma transformação do nosso ser interior, uma mudança ontológica do ser humano. Quando o pensamento se volta para Cristo, os nossos corações se abrem, os nossos olhos se abrem para novos horizontes. Olha, eu posso viver em Cristo outras coisas, eu posso encontrar em Cristo outras saídas para a minha vida, e as melhores saídas necessárias, porque o horizonte de Cristo é sempre o horizonte que conduz ao céu. À luz da fé, dentro da comunidade da igreja, encontramos também a inspiração e força para nos tornarmos fermento de ânimo
e de alegria, fermento evangélico para o mundo. É preciso estarmos inseridos na comunidade eclesial. É aqui que nós somos fermentados em Cristo, e daí se incha em nós, numa linguagem figurativa, a graça de Deus, e é dessa forma que nós conseguimos atingir todo mundo, tornando-nos assim luz do mundo, sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Então, luz vem a partir de um foco de luz. O sal vem a partir de algo de onde ele é extraído. Então, a nossa luz e o nosso sabor enquanto cristãos vem do próprio Cristo. Não dá para sermos cristãos se buscarmos luzes e sal, fermento em outras coisas. Nos perderemos pelo mundo, até caminharemos por algum tempo, mas nos perderemos, porque somente Ele é capaz de nos tornar no mundo luz da terra, sal da terra, ao qual está confiado o nosso apostolado cristão. O apostolado cristão tem a missão de conformar as nossas vidas, adaptar as nossas vidas e, ao mesmo tempo, ensinar o mundo a viver cada vez mais plenamente esse plano de salvação de Deus. É o plano de Deus. Então nós vamos adaptando, nós vamos conformando, né? Conformando é como irmos colocando numa forma já existente, né? Então vamos conformando aquela massa com fermento, de modo que ela possa ter a estrutura, o volume, o sabor que vem de Jesus Cristo. É uma visão magnífica do mundo, a visão cristã que Jesus nos ensinou do mundo. É uma visão extraordinária, uma visão que nos mostra a possibilidade de transformarmos o mundo. Que grande responsabilidade Ele colocou em nossas mãos. Vão, transformem o mundo, salve vidas, a todos anunciem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu uma responsabilidade muito grande pela verdade, que é a libertação que Ele veio nos trazer. Ele veio para que o mundo conhecesse a Deus, e pela sua vida Ele entregou tudo o que Ele tinha para que o mundo conhecesse a Deus. E essa verdade libertadora se reflete, por exemplo, nesse Evangelho que acabamos de ler, na descrição da igreja que encontramos também na segunda leitura de hoje, quando o apóstolo nos diz que Cristo, ressuscitado dos mortos, é pedra angular de um grande templo que é edificado ainda hoje no homem. A pedra angular de Jesus Cristo, a pedra fundamental, não foi construída somente naquela primeira comunidade, mas é também hoje construída em nossas vidas. Ainda hoje Cristo continua a construir em nós, como pedra angular, como base de toda a nossa vida, uma estrutura de Deus. É por isso que alguém se batiza e vive uma catequese e recebe os sacramentos e vai se enraizando na igreja, vai conhecendo a fé, vai conhecendo a palavra, vai participando da vida da comunidade. E nós, que somos membros do corpo de Cristo, pelo batismo, nos tornamos então pedras vivas. O que significa isso? Que podemos também fazer nascer outras construções em outros lugares, na vida de outras pessoas, porque somos pedras vivas, pedras que podem ser tiradas daqui e colocar ali. Cristo nos dá a graça de multiplicar a pedra fundamental. Pelo nosso batismo nos tornamos pedras vivas daquele templo, né?
nos capacitando por graça de vida que vem de Deus e abençoados com a liberdade também de filhos de Deus. Nos tornamos assim capazes de oferecer, por exemplo, como sacerdote, sacrifícios espirituais a Deus. Podemos oferecer a Deus hoje o sacrifício da Santa Missa, porque Cristo faz de nós pedras vivas em meio ao mundo. É por isso que neste mesmo horário, em várias igrejas do mundo inteiro, a Santa Missa está sendo celebrada. É pela capacidade de Deus de dar a nós essa possibilidade e nos tornar capazes de ainda hoje vivermos o que os primeiros cristãos viveram e viveram com tanta eficácia, que deu tanto certo. Só assim poderemos edificar algo que seja realmente duradouro. Nós podemos começar um grupo, podemos começar uma missão, um trabalho, mas se isso não estiver em Cristo, se acabará com o tempo. Tudo que não se edifica na figura do Cristo, com o tempo se esgota, se destrói e desmorona. Somente com Cristo, somente assim a nossa vida encontra o significado que é viver feliz e o significado de dar frutos. Uma vida em Cristo dá frutos. Uma vida que vive achando que está em Cristo ou vive enganando-se de que está em Cristo ou enganando aos outros, é uma vida que se acaba, não se mantém, não permanece, não tem estrutura capaz de a manter firme. É como uma casa construída sobre um alicerce. Ela até se levanta, mas logo ela vai cair, porque não há o alicerce. Então a única maneira de construirmos algo duradouro no cristianismo é estarmos ligados a Cristo. Não se pode abandonar o Cristo e fazer uma obra particular. Essa obra é minha, isso é meu, eu faço isso. Não. Tudo tem que estar fundamentado, que Cristo esteja em nossos lábios, que Cristo esteja em nosso coração, para que com dignidade possamos proclamar o Evangelho, que é santo, em todos os lugares que a gente for. Pensemos na fé, que foi forte aquela fé que edificou as primeiras igrejas no mundo, fundou instituições educativas, de saúde social, que há muito tempo são sinais da igreja na terra. Pensemos também nos numerosos pais e mães que transmitem a fé aos seus filhos e o fazem porque receberam de outras pessoas. Pensemos no ministério cotidiano dos numerosos sacerdotes que empregam a sua própria vida no cuidado das almas, na contribuição incalculável de numerosos consagrados que a cada dia ensinam pessoas o caminho de Deus. Ensinam crianças a ler, a escrever, mas inspiram também na humanidade o desejo de conhecer a Deus para toda a vida e amá-lo e servi-lo. Nós temos o dever, a responsabilidade, a missão de mostrar Deus ao mundo e ensinar o mundo a amar a Deus, para que o mundo deseje viver em Deus. Ah, Frei, mas o mundo se esqueceu de Deus, falemos mais dele. Ah, Frei, o mundo abandonou a Deus. Não abandone você a Deus e continue fazendo da sua vida um lugar onde as pessoas possam enxergar a Deus. Ah, na minha família é muito difícil falar de Deus porque os meus familiares, eles são muito fechados para essa verdade e não querem escutar as verdades de Deus. Continue falando, continue vivendo, continue lendo a palavra de Deus, continue escutando suas canções católicas, continue assistindo a Santa Missa. Nesse momento, certamente na sua casa você está assistindo a missa e há outras pessoas que talvez não estejam, mas estão aí na sua casa. Mas pode ser que eles passem em frente
a transmissão que você está vendo, escutem uma palavra e aquilo despertem neles alguma coisa. Nós não podemos deixar de viver a nossa missão porque há pessoas que não vivem, porque há pessoas que não querem. Não, a nossa missão é no mundo uma presença de Cristo que se coloca firme para que o mundo veja. A celebração de hoje, mais do que uma ocasião de gratidão por todas as graças que nós recebemos de Deus, é uma chamada de atenção para prosseguirmos firmes, determinados e usarmos sabiamente todas as bênçãos que Deus nos dá para edificar o futuro de esperança para as grandes gerações que virão. Nós somos capazes de destruirmos esse mundo pessimista e ausente de esperança, que diz que tudo acabou, que nada mais vai ter sentido, que nada mais vai ter solução. Não. O Evangelho de hoje nos convida a dizer: há sim um caminho de saída, há sim uma verdade a ser vivida, há uma vida a ser observada, é a vida de Jesus. Nós somos raça eleita de Deus, temos o privilégio de sermos cristãos, sacerdócio real, nação santo, povo adquirido a fim de que anunciemos as virtudes. Essas palavras do apóstolo Pedro não nos recordam apenas a dignidade, mas que nós somos a própria graça de Deus no mundo e que ao mesmo tempo temos um desafio. Qual é o nosso desafio? Qual é a minha missão? Frei, eu não sei o que fazer na igreja, eu não tenho o que fazer. Mas esse pensamento vem quando pensamos que ser igreja está apenas aqui dentro. Não, eu sou igreja aqui, mas eu tenho que ser igreja em todos os lugares da minha vida. Então, primeiramente, o desafio que temos é o desafio de examinar nossa consciência de cristãos. Somos de fato cristãos? Ou participamos das coisas porque tem perto da nossa casa uma igreja, ou porque algum amigo participa? Examinar a consciência do porquê eu estou aqui, porque eu sou cristão. Purificar os nossos corações dos sentimentos que nos colocaram, de que o mundo não tem jeito, de que o mundo não tem salvação. Renovar aquele nosso compromisso que fizemos no batismo, de viver a fé, de renunciar a cada dia às obras de Satanás, para que ele não seja capaz de destruir a nossa vida. E Satanás nunca será capaz de destruir a minha e a sua vida quando nós nos lembrarmos de Cristo todo dia como defensor daquilo que somos. Na liturgia, na história da igreja, o paramento que o sacerdote usa durante a missa tem um significado da armadura do sacerdote. Naquela época eles usavam armaduras para duelar. Hoje a casula, ela continua com o mesmo significado. É a armadura da graça de Deus que protege o sacerdote para que ele tenha a autoridade de falar em nome de Deus. Ele tem autoridade, não é só uma roupa bonita, mas uma roupa que garante a autoridade, a harmonia, a comunhão com a igreja. E isso nós devemos guardar. Desafia também a nossa vida a viver a alegria. Precisamos recordar das alegrias da vida. Chega de chorarmos o tempo todo. Chega de nos lamentarmos o tempo todo. Para quê? A gente chora, 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 depois o tempo passa. A gente vê aquelas lágrimas que escorreram secarem e a gente fica às vezes como bobos. Choramos por quê? Se a vida está aí, se a vida continua. E desde quando chorar resolve alguma coisa? É preciso termos a coragem para enfrentarmos a batalha. Você não tem a casula, mas você tem sobre si a armadura do batismo, que você pode usá-la como instrumento de proteção contra todos os males. Então não chore não pelas dificuldades,
Se for chorar, chore de emoção, de alegria. Mas chorar por dificuldades é dizer que você é um guerreiro medroso, que não vai ter coragem de ir e de fazer. Então, nós somos arautos da esperança. E essa esperança não termina, não perece quando estamos em Cristo. Porque a esperança que temos, amados irmãos e irmãs, é uma esperança nascida na fé da palavra de Deus e na confiança nas promessas de Jesus Cristo. Por isso, igreja que nos escuta, a você que nos escuta, seguir com fidelidade as pegadas de todos aqueles que nos precederam na fé. Apressai-vos a vinda do nosso Deus na terra. As gerações passadas nos deixaram uma herança extraordinária. Basta-nos olhar a vida dos santos e veremos o quanto de exemplo eles nos deixaram no seguimento de Jesus Cristo, e quanto foram animados. Os santos pareciam tão mais animados do que nós. E hoje nós sempre precisamos recorrer ao livro dos santos para animar as nossas vidas, porque nós mesmos perdemos a capacidade de nos animarmos e uns aos outros não nos animamos mais. Uns aos outros só nos lamentamos. Se os santos animaram gerações, nós somos convidados hoje a animar as nossas gerações, animar os nossos amigos sobre Deus, animar os nossos familiares, os nossos irmãos do trabalho, da igreja. As pessoas precisam ser animadas, porque é possível. Então o evangelho de hoje concede, por fim, aos discípulos que coisas maiores do que essas que foram vistas ainda poderão ser feitas graças à confiança em Deus. Deus é muito providente naquilo que Ele oferece à humanidade. A sua graça certamente ainda há de realizar na minha vida e na sua, na vida de todos nós, muitas outras coisas que não sabemos e desconhecemos. A promessa de Cristo deve nos encher de uma esperança certa. Cristo prometeu que nós seríamos libertos, salvos e que alcançaríamos a eternidade. Elevemos os olhos a Ele, elevemos os olhos a Cristo, pela nossa oração, pela nossa fé. A própria palavra de Deus diz: bem-aventurados os que creram, bem-aventurados os que acreditaram. Dirijamos a Jesus as nossas orações, meus irmãos. Aprendamos a exercitar em nós a arte de rezar. Por fim, digo-vos o que percebo como resumo de tudo isso. Só Jesus é o caminho que conduz à felicidade eterna. Só Jesus é a verdade que satisfaz os desejos mais profundos de cada coração. E só Jesus é a vida que oferece alegria e esperança sempre nova a nós e ao nosso mundo.